A Bíblia diz que o Deus que vê em secreto recompensa em secreto, e essa verdade revela algo profundo que muitos ignoram. O lugar onde ninguém vê é exatamente o lugar onde tudo começa. É no oculto que decisões são tomadas. É no silêncio que a mente é moldada. É na ausência de aplausos que o caráter é formado. E é por isso que o secreto não é um detalhe da vida espiritual, é o fundamento dela. Porque aquilo que você se torna quando ninguém está olhando define quem você será quando todos estiverem olhando. E foi com esse entendimento que John Wesley construiu uma vida espiritual intensa, disciplinada e constante, baseada não em momentos públicos, mas em uma rotina profunda no secreto. Antes de continuar, já deixa o teu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Eu vou fortalecer o meu secreto. Porque o que você vai ouvir aqui não é apenas informação, é uma direção prática que pode transformar completamente sua vida espiritual. Agora pensa comigo com sinceridade. A maioria das pessoas quer resultados visíveis, quer força espiritual, quer autoridade, quer clareza, mas não quer passar pelo processo invisível. Não quer investir tempo onde ninguém vê. Não quer desenvolver disciplina onde não existe reconhecimento. E é exatamente por isso que vivem uma espiritualidade fraca, dependente de momentos, dependente de emoções, dependente de ambientes, porque nunca construíram base no secreto. E aqui está o primeiro entendimento que você precisa absorver com profundidade. O secreto não é opcional, é essencial, porque sem ele, tudo o que você constrói é superficial. Tudo o que você vive é instável. Tudo o que você sente é passageiro. Mas quando você fortalece o secreto, você cria raízes, e raízes profundas sustentam uma vida forte. Agora presta atenção nisso, porque isso muda completamente sua forma de viver. O secreto não é apenas um lugar de oração. É um ambiente de transformação. É onde sua mente é alinhada, onde suas emoções são ajustadas, onde suas decisões são refinadas. E quando isso é feito de forma constante, você começa a se tornar alguém diferente, não apenas em momentos específicos, mas de forma contínua. E aqui entra um exemplo bíblico extremamente poderoso. Jesus Cristo constantemente se retirava para lugares solitários para orar, mesmo tendo autoridade, mesmo tendo poder, mesmo realizando milagres, ele não negligenciava o secreto. Pelo contrário, ele priorizava, mostrando que o nível público nunca pode ser maior do que a base no secreto. E isso revela algo extremamente importante. Quanto maior o chamado, maior precisa ser a profundidade no oculto. Agora entende isso de forma prática. Se até Jesus Cristo precisava do secreto, quanto mais você, quanto mais qualquer pessoa que deseja viver uma vida espiritual forte, então não trata isso como algo secundário, trata como prioridade. Agora deixa eu te mostrar algo que vai elevar ainda mais o seu nível de entendimento. O secreto forma guerreiros, porque é no secreto que você aprende a resistir, é no secreto que você aprende a dizer não, é no secreto que você aprende a dominar seus impulsos, seus pensamentos e suas emoções. Isso constrói força interna, e força interna é o que sustenta você quando a pressão externa aumenta. E aqui está um ponto extremamente importante. Você não vence batalhas grandes sem vencer batalhas pequenas primeiro. E essas batalhas pequenas acontecem no secreto, acontecem na mente, acontecem nas decisões diárias, acontecem nos momentos onde ninguém está vendo. E é exatamente nesses momentos que você está sendo treinado, mesmo sem perceber. Agora presta atenção nisso, porque isso é profundo. Muitos querem ser fortes em público, mas são fracos no privado. Querem autoridade diante das pessoas, mas não têm disciplina quando estão sozinhos. E isso cria uma vida espiritual inconsistente, porque o que você é no secreto sempre aparece em algum momento no público. E foi exatamente isso que John Wesley entendeu, que não existe vida espiritual forte sem disciplina invisível, que não existe constância sem estrutura, que não existe crescimento sem prática diária,
E por isso ele organizava sua rotina. Definia horários, mantinha hábitos, porque ele sabia que a força espiritual não é construída por acaso. Agora deixa eu te dar um ensinamento extremamente prático. Cria um lugar e um horário para o seu secreto, mesmo que simples, mesmo que pequeno, mas constante, porque isso ajuda sua mente a entrar nesse estado com mais facilidade, ajuda seu corpo a se adaptar, ajuda sua rotina a se organizar, e isso cria consistência, e consistência gera crescimento. Agora presta atenção nisso, porque isso vai mudar sua forma de enxergar tudo. O secreto não é apenas um momento espiritual, é um processo de construção. É onde você está sendo moldado todos os dias, mesmo quando não sente nada, mesmo quando parece simples, mesmo quando parece repetitivo, porque é na repetição que a transformação acontece. E aqui está o ponto onde muitos desistem. Eles querem sentir algo todos os dias, querem resultados rápidos, querem mudanças imediatas, e quando isso não acontece, abandonam. Mas o crescimento real não é imediato. Ele é progressivo. Ele é construído dia após dia, decisão após decisão. Agora pensa nisso com clareza. Um guerreiro não é formado em um dia. Ele é formado em treinamento constante, em repetição, em disciplina, em resistência. E é exatamente isso que o secreto faz com você. Ele te treina, ele te fortalece, ele te prepara. E aqui entra outro exemplo bíblico extremamente forte. Davi enfrentou Golias em público, mas foi treinado no secreto, enfrentando leões e ursos quando ninguém estava vendo. E isso mostra algo poderoso. As vitórias públicas são resultado de fidelidade no oculto. Aquilo que ninguém viu foi o que preparou ele para o momento que todos viram. Agora entende isso com profundidade. O que você está vivendo hoje no secreto está te preparando para algo maior. Mesmo que você não veja agora, mesmo que pareça simples, existe um processo acontecendo dentro de você. Então não despreza esses momentos. Não trata como algo pequeno, porque é ali que você está sendo formado. Agora deixa eu ser direto com você. Se você negligenciar o secreto, você vai viver uma vida espiritual fraca, instável e dependente. Mas se você fortalecer o secreto, você vai construir uma vida espiritual firme, constante e forte. E isso muda completamente sua realidade. E aqui está o ponto final dessa primeira parte. O secreto não é um lugar de obrigação, é um lugar de construção. É onde Deus trabalha em você, é onde você se fortalece, é onde você cresce, é onde você se torna alguém capaz de viver aquilo que muitos apenas desejam. Então começa hoje, não espera sentir, não espera ter tempo perfeito, não espera tudo se alinhar. Começa com o que você tem, onde você está, mas começa, porque é isso que inicia o processo. Agora você precisa entender algo ainda mais profundo sobre o secreto, porque até aqui você viu que ele é a base, que ele forma, que ele sustenta, mas agora você vai perceber que o secreto não apenas constrói. Ele forja, ele molda sob pressão, ele transforma fraqueza em força, confusão em clareza e instabilidade em firmeza. E isso não acontece de forma confortável, acontece através de confronto interno, através de decisões difíceis, através de momentos em que você precisa escolher entre aquilo que quer fazer e aquilo que precisa fazer. E é exatamente nesse ponto que guerreiros espirituais são formados. E foi esse nível de entendimento que John Wesley viveu. Ele não tratava o secreto como um momento emocional, mas como um ambiente de disciplina, de alinhamento e de treinamento constante, porque ele sabia que aquilo que não é treinado não se sustenta, e aquilo que não é exercitado enfraquece com o tempo. Agora presta muita atenção nisso, porque aqui está um dos pontos mais ignorados. O secreto revela quem você realmente é, porque quando ninguém está vendo, não existe pressão externa, não existe necessidade de impressionar, não existe validação, e é exatamente nesse ambiente que suas verdadeiras inclinações aparecem.
Seus pensamentos mais sinceros surgem. Suas fraquezas ficam expostas. Isso pode ser desconfortável, mas é necessário, porque aquilo que não é exposto não pode ser tratado. E aqui está o segredo. Não fuja disso, não evite esse confronto. Porque é nesse confronto que a transformação acontece. É quando você reconhece, quando você se posiciona, quando você decide mudar, e isso não acontece no automático, acontece com consciência e decisão. Agora deixa eu te mostrar algo extremamente prático. O secreto não é apenas sobre falar, é sobre ouvir. Muitos entram em oração apenas para falar, para pedir, para desabafar, mas não param para ouvir, não param para refletir, não param para permitir que a mente desacelere e que a direção venha. E isso limita o crescimento, porque você não está apenas buscando alívio, você está buscando alinhamento. Então aqui vai uma prática poderosa. Em alguns momentos do seu secreto, para de falar e começa a observar, observa seus pensamentos, observa aquilo que surge e filtra, organiza, alinha, porque muitas vezes a clareza que você precisa já está dentro de você, mas está escondida no meio do barulho mental. Agora presta atenção nisso, porque isso vai elevar ainda mais o seu nível. O secreto também é um lugar de resistência. É onde você aprende a continuar mesmo sem vontade, mesmo sem motivação, mesmo quando parece repetitivo. E isso é o que fortalece sua disciplina. Porque disciplina não é fazer quando quer, é fazer quando precisa. É manter o padrão independentemente do estado emocional. E aqui entra um exemplo bíblico extremamente forte. Cristo no Getsemane, enfrentou um dos momentos mais intensos de pressão emocional. E mesmo assim permaneceu em oração. Mesmo sentindo o peso, mesmo enfrentando angústia, ele não abandonou o secreto. Ele permaneceu, e isso mostra algo profundo. O secreto não é apenas para momentos bons, é principalmente para momentos difíceis. Agora entende isso com profundidade. Quando você aprende a permanecer no secreto, mesmo quando não sente, você rompe um nível. Você sai da dependência emocional e entra na maturidade espiritual. E isso muda completamente sua estrutura interna. Agora deixa eu te mostrar outro ponto essencial. O secreto treina sua obediência. Porque muitas vezes você vai sentir direção para fazer algo que não é confortável, para ajustar algo que você não quer, para abandonar algo que você gosta. E é nesse momento que você decide se realmente vai viver o que está recebendo ou se vai apenas ouvir e ignorar. E isso é o que separa aqueles que crescem daqueles que permanecem no mesmo lugar, porque crescimento exige resposta, exige ação, exige alinhamento prático com aquilo que foi entendido. Agora presta atenção nisso, porque isso é extremamente importante. O secreto cria estabilidade, porque quanto mais você se expõe à presença, mais sua mente se organiza, mais suas emoções se ajustam, mais suas decisões se tornam conscientes. E isso reduz a impulsividade, reduz a confusão, reduz a instabilidade e aumenta a sua clareza e firmeza. E aqui entra outro exemplo poderoso. Daniel manteve sua prática no secreto, mesmo em um ambiente completamente contrário, mesmo sob pressão, mesmo diante de risco. E isso mostra que a força dele não vinha do ambiente, vinha da consistência no secreto. E isso é exatamente o que você precisa construir. Agora entende isso com clareza. O secreto não depende das circunstâncias. Ele precisa ser mantido independentemente delas, porque quando você condiciona sua prática ao ambiente, você perde constância. Mas quando você decide manter independentemente, você constrói força real. Agora deixa eu ser direto com você. O secreto que forja guerreiros não é confortável, não é rápido, não é superficial. É profundo, é repetitivo, é disciplinado, é intencional. E é exatamente por isso que poucos permanecem. Mas são esses poucos que desenvolvem uma vida espiritual forte, estável e difícil de abalar. E aqui está o ponto que você precisa guardar. Você está sendo treinado todos os dias,
mesmo quando parece simples, mesmo quando parece pequeno. Cada decisão, cada momento, cada escolha no secreto está construindo algo dentro de você. Então não despreze esse processo. Não abandona por falta de emoção. Não interrompe por falta de resultado imediato. Continua, permanece, insiste, porque é isso que forma alguém forte de verdade. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E isso revela algo poderoso. Deus não está buscando aparência. Ele está buscando realidade. Ele não está interessado apenas em palavras, mas em entrega. Não está interessado em momentos isolados, mas em um coração constante. E é exatamente isso que o secreto desenvolve dentro de você. Uma espiritualidade verdadeira, sem máscaras, sem performance, sem dependência de reconhecimento. Foi nesse nível que John Wesley viveu. Ele entendeu que o secreto não era apenas disciplina, era relacionamento. Não era apenas rotina, era comunhão. E quando isso acontece, tudo muda, porque você deixa de buscar apenas respostas e começa a buscar a presença, deixa de focar apenas em resultados e começa a valorizar a transformação. E isso gera uma mudança profunda na forma como você vive. Agora presta atenção nisso, porque isso é extremamente importante. O secreto não apenas te fortalece, ele te revela. Ele mostra quem você está se tornando. Ele mostra onde você precisa crescer. Ele mostra o que precisa ser ajustado. E isso exige humildade, porque crescer espiritualmente não é apenas se sentir forte, é reconhecer fraquezas e permitir que elas sejam tratadas. E aqui entra um princípio bíblico poderoso. A palavra de Deus é como um espelho. Ela revela, ela confronta, ela alinha. E quando você se expõe a isso no secreto, você não apenas aprende, você é transformado. Porque não é informação, é formação. Agora deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. O secreto também é um lugar de renúncia. Porque para permanecer nele, você vai precisar abrir mão de distrações, de conforto, de hábitos que roubam seu tempo e sua atenção, e isso não é fácil, mas é necessário. Porque tudo o que é valioso exige prioridade, exige escolha, exige decisão. E isso conecta diretamente com o ensinamento de Jesus Cristo, quando ele diz que quem quer segui-lo precisa negar a si mesmo. E isso não é apenas sobre grandes decisões, é sobre pequenas escolhas diárias. É sobre dizer não para aquilo que enfraquece, e sim para aquilo que fortalece. É sobre priorizar o que realmente importa. Agora entende isso com profundidade. O secreto é um lugar de alinhamento contínuo. É onde sua vontade é ajustada, onde seus desejos são refinados, onde sua mente é renovada. E isso cria uma transformação que vai além do emocional, que alcança sua forma de pensar, de agir e de viver. E aqui entra um exemplo extremamente impactante. Moisés passou tempo na presença de Deus de forma tão intensa que seu rosto refletia essa glória. E isso revela algo poderoso. Aquilo que você vive no secreto começa a se manifestar externamente, não como aparência, mas como evidência, como fruto, como resultado natural. Agora presta atenção nisso, porque isso é decisivo. O fogo de Deus não é apenas algo que você sente, é algo que transforma sua vida. Suas atitudes, suas decisões, sua forma de reagir, sua forma de pensar. E quando isso acontece, você não precisa provar nada para ninguém, porque a evidência aparece naturalmente. E aqui está o ponto final de tudo isso. O secreto não é um lugar que você visita, é um lugar que você habita. É um estilo de vida. É uma decisão diária, é um compromisso contínuo. E quando você vive assim, você se torna alguém espiritualmente forte, estável e preparado para enfrentar qualquer situação. Agora deixa eu ser direto com você. Muitos querem o fogo, mas poucos querem o processo. Muitos querem a força, mas poucos querem a disciplina. Muitos querem o resultado, mas poucos querem o caminho. E é exatamente por isso que poucos vivem esse nível. Porque ele exige constância, exige renúncia, exige decisão.
Mas aqui está a verdade que você precisa guardar. Se você decidir permanecer no secreto, se você decidir cuidar desse lugar, se você decidir viver essa disciplina, você vai experimentar uma transformação real, progressiva e profunda, e aquilo que hoje parece difícil vai se tornar natural com o tempo. Então agora a decisão está nas suas mãos. Continuar vivendo de momentos ou construir uma vida espiritual sólida, permanecer na superfície ou mergulhar na profundidade, buscar apenas sentir ou decidir se tornar alguém constante. E comenta aqui embaixo, eu vou habitar no secreto, porque isso não é apenas uma frase, que é uma decisão que pode mudar completamente o rumo da sua vida espiritual. Se esse conteúdo te impactou de verdade, então deixa o teu like e se inscreve no canal, porque aqui você não aprende apenas conceitos, você aprende a viver uma vida espiritual real, profunda e constante. E nunca esquece disso. O secreto é o lugar onde Deus forma guerreiros, e aqueles que permanecem nesse lugar se tornam inabaláveis.